Pessoal, tudo bem? Eu sou Ulisses Dias, eu estou aqui no meu canal hoje para falar um pouquinho sobre o crime ambiental de Brumadinho, que, bom, como vocês devem estar sabendo, foi o vazamento gigantesco de uma represa da Vale do Rio Doce que invadiu a cidade de Brumadinho e que, bom, provavelmente matou centenas de pessoas. Agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo, a contagem está em mais de 80 pessoas que foram mortas, sobretudo trabalhadores da Vale do Rio Doce. Então, primeira coisa é que a gente precisa abrir mão de usar o termo tragédia nesse caso. No caso, não foi uma tragédia. Uma tragédia é uma coisa natural que acontece, por exemplo, um maremoto, um tsunami, um furacão, um vulcão. Isso é uma tragédia, algo que é impossível de prever e é impossível de evitar algumas vítimas. Mas no nosso caso em particular, no caso dessas represas, isso não é verdade. A própria forma de construção dessas represas, ela é bastante perigosa e ela permite a possibilidade que essas barragens venham a vazar. Então, mas por que isso? A gente tem que pensar na Vale do Rio Doce no que ela realmente é. A Vale é uma das principais exportadoras de minério de ferro do mundo. A Vale, então, ela pega minério de ferro, principalmente de Minas Gerais e lá do Pará, da Serra dos Carajás e tal, e exporta para a China, e a China utiliza esse minério de ferro para fomentar o seu próprio desenvolvimento, para produzir materiais de todo tipo lá na China. Então o Brasil exporta minério de ferro para que a China, que é o nosso maior comprador, não só a China, mas outros países também, como da Europa, Austrália, Estados Unidos, compram minério de ferro da Vale, muito barato no mercado, para poder produzir ferro e vender esse ferro em suas empresas e tal. Então a Vale é uma fornecedora de matéria-prima. Isso é uma coisa que acontece muito, principalmente depois do processo de privatização, em que a empresa deixou de ser do controle nacional e passou a ser o controle de acionistas e passou a preocupar-se principalmente com os interesses de mercado. Então, é um minério de ferro que é muito barato. Mas por que ele é muito barato? Porque a mão de obra no Brasil é barata, porque as leis ambientais no Brasil elas são menos fortes do que nos outros países, justamente para poder evitar esse tipo de acidente, e porque a nossa moeda é uma moeda fraca no mercado internacional, faz com que nossas exportações sejam mais baratas. Então, tudo isso faz com que a Vale seja bastante competitiva. É claro que provavelmente tem alguma questão de capacidade dela de ser competitiva mesmo no mercado internacional, não é essa a questão. A grande questão é, a Vale ela é vendida como se fosse uma empresa privada, mas na verdade ela é controlada principalmente por fundos de pensão. Fundos de pensão que são nada mais, nada menos do que fundos que gerem a aposentadoria de trabalhadores. Trabalhadores de empresas públicas e empresas privadas. Então olha só que interessante, a gente está num modelo, numa discussão muito grande de tentar sair de um modelo de previdência que o Estado controla essa previdência para ir para um modelo de previdência privada para todos os cidadãos e tal. E a gente está vendo exatamente o que acontece hoje com esses fundos de previdência privada. Eles pegam e investem em empresas que eles consideram que sejam sólidas e seguras para conseguir fazer com que esses fundos de pensão rendam e no futuro esses trabalhadores venham a receber o dinheiro das suas aposentadorias. A grande questão é que isso é uma coisa um pouquinho mais complicada do que parece. Porque, por exemplo, você investe um dinheiro enorme nesses fundos de pensão e aí acontece uma coisa como isso que aconteceu com a Vale do Rio Doce e o dinheiro, o valor de mercado dessa empresa decresce. A Vale perdeu mais de 70 bilhões de valor de mercado desde que teve o crime ambiental de Brumadinho. Então é por isso que eles estão tão interessados em resolver isso da maneira mais rápida possível. O presidente da Vale já liberou 100 mil reais para cada família, certo? Ele também, o Ministério Público prendeu 5 engenheiros que, bom, são trabalhadores ou terceirizados ou trabalhadores da Vale que trabalharam para poder atestar a segurança da represa de rejeitos de Brumadinho. E tudo isso é parte de uma estratégia de defesa, de dizer que não, a Vale está trabalhando para poder resolver o problema, está gastando dinheiro, está pagando impostos e tal. Mas, na verdade, isso é uma maneira de tentar fazer com que a diretoria da empresa ela seja isentada de responsabilidade. Então, olha só que interessante. Quem morreu foram trabalhadores. A empresa utiliza dinheiro de aposentadoria de trabalhadores de outras empresas para poder se gerir, para poder se manter.
E foram presos trabalhadores, ou terceirizados ou ligados à empresa. Não foram presos os donos, que são os que fazem o processo decisório da empresa. Foram presos trabalhadores. Isso significa uma coisa muito interessante. O objetivo principal de todo esse marketing é garantir que o lucro continue valendo. Não tem uma discussão sobre o modelo de negócio da Vale, não tem uma discussão do governo sobre a imposição de um modelo de negócio que seja menos sujo ambientalmente. A preocupação do Onyx da Lorenzoni, ele falou sobre isso ontem, é garantir que a Vale continue funcionando, é garantir que o mercado continue funcionando. Percebam como isso é brutal. Os trabalhadores morreram, os trabalhadores perderam dinheiro, perderam suas vidas, perderam suas casas e tal, mas o principal ponto, o principal objetivo é continuar mantendo a lucratividade da empresa. É o mercado. Nada importa mais do que o mercado. Eu discordo veementemente disso. O governo não deveria garantir apenas que os interesses do mercado prevaleçam. O governo ele é eleito para poder garantir os interesses dos trabalhadores, dos eleitores, dos cidadãos de modo geral. Esse governo vai na contramão disso. Ele defende o tempo inteiro que as empresas elas tenham mais liberdade para atuar, defende o tempo inteiro que tenham regras menos flexíveis e tal, para que as empresas elas consigam fazer investimentos da maneira como elas queiram. Ora bolas, isso vai fazer com que essas empresas façam o que elas mais interessam, que é garantir o lucro. Ora, mas o lucro pelo lucro, ele é muito cruel, porque ele vai fazer com que apenas uma pequena quantidade de pessoas seja beneficiada por isso, em detrimento de todos os trabalhadores, os moradores da cidade, as pessoas atingidas, as pessoas que efetivamente pagam pelo custo ambiental da destruição do meio ambiente. E isso não tem nada a ver com o governo ser comunista ou capitalista, não tem nada a ver com a empresa ser pública ou ser privada. Isso tem a ver com um modelo de desenvolvimento que é um modelo ultradesenvolvimentista, que foi implementado pelos governos do PT. Esse modelo de desenvolvimento ele tem como característica o desenvolvimento a qualquer custo. Mas o custo ambiental está ficando cada vez mais proibitivo. E as economias mais desenvolvidas, principalmente na Europa, elas estão se preocupando cada vez mais com esse tipo de coisa, porque elas percebem que estão entrando num momento de encruzilhada ambiental em que vai tornar que a nossa própria existência seja impossível. Então, quando você tem uma empresa que ela se preocupa muito mais em beneficiar os seus acionistas do que com o seu modelo de desenvolvimento e a sua sustentabilidade, você está criando um ambiente para a destruição dessa própria empresa e a destruição desse próprio mercado. A gente tem que questionar isso. E a gente questiona isso através do governo. O governo é eleito para poder criar regulamentações, criar leis para poder garantir que a maioria das pessoas elas consigam ser protegidas do interesse dessa minoria. O governo ele deve existir justamente para poder permitir que leis e regulamentos valham para defender as pessoas. E o Bolsonaro e o seu governo eles vão no contramão disso. Eles vão defendendo apenas os empresários e não os trabalhadores. Tanto é que o Ministério do Trabalho foi destruído. Tanto é que a Justiça do Trabalho está sendo destruída. Tanto é que os direitos trabalhistas estão sendo destruídos. A aposentadoria está sendo destruída. Tudo isso está sendo destruído por causa de um objetivo que é a manutenção apenas e tão somente do lucro. A gente tem que lutar contra isso. A gente tem que lutar por um modelo de desenvolvimento que seja menos concentrador e que seja mais distribuidor. A distribuição de renda é que vai fazer com que nós, nesse país, consigamos efetivamente ter uma nação que consiga ser mais justa socialmente. Sendo mais justa socialmente, distribuindo renda, distribuindo riqueza, nós conseguiremos resolver os nossos principais problemas, que é a violência, que é a insegurança, que é o medo. Então eu discordo veementemente da estratégia desse nosso governo e de como o nosso governo está agindo em relação a essa situação. Muito obrigado.